Prezadas alunas, prezados alunos da disciplina de Mecânica dos Materiais do curso de Engenharia Aeronáutica e Aeroespacial. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos neste primeiro semestre letivo de 2021. O objetivo dessa disciplina de Mecânica dos Materiais consiste em, última análise, fazer uma seleção adequada de materiais para os diversos usos em engenharia aeroespacial. Para isso, nós vamos ter que ter alguns conceitos fundamentais, alguns conceitos básicos para levar a esta seleção. Desta maneira, nós vamos trabalhar com processamento de materiais de uso em engenharia, que é a parte mais básica, é a primeira parte da disciplina, onde nós vamos estudar conceitos de propriedades mecânicas, como que os materiais são constituídos na sua escala atômica, como a gente faz para modificar as propriedades mecânicas dos materiais sem ter que refabricar. Ou seja, eu tenho um componente pronto, completamente pronto para uso, e nós vamos estudar quais são as maneiras de aumentar a resistência desse material ou aumentar a sua dutilidade. Nós estudaremos isso em detalhes. Além disso, na parte final, nós vamos estudar diversos tipos de materiais mais usados em engenharia aeroespacial. Nós estudaremos ligas de alumínio, que são os materiais metálicos mais usados em aeronaves, superligas, que são usadas em turbinas, ligas de titânio, aços aplicados à engenharia aeroespacial, e vamos ver uma introdução a compósitos. Eu vou falar um pouco sobre a metodologia de ensino e sobre o nosso planejamento. Logo no início, eu quero deixar aqui bastante claro que a aquisição desses dois livros é absolutamente essencial para o andamento da disciplina. O livro Introduction to Aerospace Materials, ele está disponível na internet, e o livro Ciência e Engenharia de Materiais também tem na internet, mas é um preço razoável e também está disponível na universidade. Quem não conseguir um desses dois livros, entre em contato comigo para a gente resolver esse problema. Mas é absolutamente fundamental ter em mãos esses dois livros. Além do que, são livros bastante interessantes para quem vai trabalhar com engenharia aeronáutica, principalmente este livro. O Moodle, ele será usado intensivamente. Mesmo antes dessa pandemia, quando agora a disciplina está no modo remoto, à distância, mesmo quando era presencial, eu usava o Moodle de maneira bastante intensiva e vocês vão ver ao longo desta apresentação. Já era comum, ou seja, não foi nenhuma novidade para mim e nem para os alunos de mecânica dos materiais. No Moodle tem várias informações, eu vou colocar algumas básicas aqui. A nossa comunicação será única e exclusivamente através do Moodle. Em geral, eu não respondo e-mails de alunos. Eu tenho inúmeros alunos por semestre. Assim, se eu ficar respondendo e-mail de cada um dos alunos, eu vou ficar louco. Então, a nossa comunicação será única e exclusivamente através do Moodle. Para isso, existem duas ferramentas básicas. A mais importante para vocês é o fórum sobre exercícios do Moodle. Aqui neste fórum, vocês podem colocar todas as suas dúvidas, todas as suas questões, críticas. Quando eu tiver um exercício e vocês não concordarem com a solução, com a minha correção, aqui no fórum é que vocês devem postar esta dúvida, esta crítica. Eu incentivo bastante o uso deste fórum. Podem ficar à vontade e postar o que vocês quiserem. Os avisos são usados por mim. Vocês não têm como postar aqui nessa opção aviso, somente eu. Quando eu quero dar um aviso, eu coloco ali. Aí vocês não têm como responder. A nossa interação será através do fórum sobre exercícios no Moodle. Além disso, no próprio Moodle existe a possibilidade, vocês já sabem, de me enviar mensagem privada. Podem usar também esse meio de mensagens privadas do Moodle, que assim eu as respondo rapidamente. No Moodle, como no guia de estudos que eu vou falar já, o plano de ensino com todas as nossas datas já está disponível para vocês. Além disso, eu disponibilizei no Moodle o índice do livro do Callister, porque eu tenho uma edição e vocês podem adquirir edições distintas.
E como no Moodle eu vou indicar capítulos, páginas dos 2 livros para vocês estudarem, eu disponibilizo esse meu índice aqui, que a referência, quando eu indico, é este índice aí. Então, se vocês tiverem dúvida, é só consultar nesse índice qual é o assunto e ver no livro de edição diferente. Às vezes, as páginas e capítulos são idênticos, mas podem ocorrer algumas diferenças. E aqui tem uma informação absolutamente essencial, talvez a mais importante desta apresentação, que é o guia de estudos. O guia de estudos foi elaborado por mim com o objetivo de orientar o seu estudo. O nome já diz tudo. Todas as informações da disciplina estão contidas neste guia de estudo de maneira detalhada. E o guia de estudos é bastante correspondente ao Moodle. Então, a sua primeira tarefa antes de cada assunto é ler o item correspondente no guia de estudo, no guia de estudos. Lá você terá informações sobre as datas, sobre o que estudar, tá certo? Onde achar o assunto e quais tarefas a fazer, quais questionários a responder. A primeira tarefa sua é baixar esse guia de estudo e sempre ler o item correspondente no guia de estudos da tarefa da semana. Além disso, nós teremos aulas ao vivo, as chamadas aulas síncronas. Para isso, nós vamos usar o Microsoft Teams. Aqui está o link para você entrar na nossa equipe, na sala da nossa disciplina mecânica dos materiais. Então, é só clicar neste link aqui. Além disto, em cada data, tá certo? No dia de 26 de maio, por exemplo, às 7h30, nós teremos a nossa primeira aula sobre esforços atuantes. É só clicar nesse link e você já será direcionado para a sala de aula, claro, você já fazendo parte da equipe. Eu gostaria de ressaltar aqui duas coisas sobre essas aulas. Primeiro, que essas aulas são pensadas para tirar dúvidas, para haver discussão. Então, para isso, é absolutamente essencial que vocês estudem antes o assunto. Vocês vão ver que os questionários vão vencer antes dessas aulas. Isto é para que vocês estudem antes. Dessa maneira, o rendimento aumenta bastante. Mesmo antes da pandemia, quando nós tínhamos aulas presenciais, na minha metodologia, eu já usava esta forma de ensinar, ou seja, um método ativo de ensino, onde você, aluno, é a parte mais importante, é a parte mais ativa. Eu não vou simplesmente falar um assunto lá que vocês nunca viram. Mesmo nas aulas presenciais, como eu falei, os alunos tinham que estudar o assunto antes, e eu ia dar uma aula sobre um assunto que vocês já estudaram e, inclusive, já resolveram um questionário. Nas aulas presenciais, no início de cada aula, além dos questionários no Moodle, tinha um questionário para responder lá presencialmente. E depois a gente começava a aula. Para isso tudo, a assiduidade e a pontualidade é essencial. Em geral, eu não tenho tido problema com o pessoal da aeroespacial sobre este assunto. Eu já falei aqui e vou reafirmar que existirão estudos semanais obrigatórios. Isso tudo está indicado no Moodle e no guia de estudos. Todas as informações estão contidas no guia de estudos de maneira detalhada e também no Moodle. Nós vamos fazer vários questionários ao longo do semestre, quase que semanalmente e online. E nesses semestres aqui, devido à pandemia, as provas também estão sendo online no Moodle. Às vezes eu dou prova para responder durante 1 hora ali ao vivo, ou então, no semestre passado eu dei algumas provas que demoravam 1 semana para serem feitas. Mas tudo vai ser tranquilo, vocês vão ver que não vai ter nenhum problema. Eu vou falar um pouco mais sobre os questionários semanais, os exercícios semanais que vocês terão de fazer. Em geral, vai aparecer esse ícone aqui, exercício Moodle, tá certo? Tem aqui o título dele, propriedades mecânicas dos materiais, o valor dele, 4 pontos, tá certo? Sempre vai ter essa indicação. Está aqui a data de vencimento deste exercício. Ou seja, até o dia 17 de março, vocês poderão fazer o exercício e enviar para mim para a correção. Após o dia 17 de março, vocês não poderão mais fazer o exercício, não poderão mais me enviar. A disponibilidade está escrita aqui embaixo, ou seja, esse exercício de propriedades mecânicas está disponível do dia 12 de março até o dia 20 de março.
Claro que essas datas aí para 2019 é com a data de semestre passado, o seu Moodle já vai estar atualizado com a data de 2021. Isso porque quando eu estava gravando esta apresentação, a UFMG ainda não tinha me disponibilizado o Moodle desse nosso primeiro semestre de 2021. Mas voltando aqui à disponibilidade, este exercício vai estar disponível para vocês do dia 12 de março até o dia 20 de março. Observe que dia 12 de março até o dia 17, vocês têm acesso irrestrito ao exercício, podendo fazê-lo e me enviar. O exercício fecha no dia 17 de março, mas ele continuará disponível para vocês até o dia 20 de março, 3 dias. Isso significa que entre o dia 17, que é o vencimento, até o dia 20, que é o fim da disponibilidade, vocês terão acesso ao exercício para ver os seus acertos, seus erros, analisar suas respostas e, se for o caso, postar no fórum de discussões dos questionários, como eu falei, as suas dúvidas, suas críticas, e para que a gente possa discutir a respeito. Então, todo exercício, após o seu vencimento, você vai ter de 3 a 7 dias para analisar todas as suas respostas. Eu chamo a atenção aqui, vocês já devem saber, que o Moodle fecha às 23 horas e 55 minutos do dia do vencimento. Ou seja, assim, às 23 horas e 55 minutos do dia 17 de março, o Moodle fecha a possibilidade de me enviar o exercício. Vocês terão, até a data de vencimento do exercício, 2 oportunidades para resolver cada exercício, cada questionário. A nota final será a média aritmética dessas 2 tentativas. Claro que se a pessoa fizer uma única vez, essa será a nota obtida. Eu volto a ressaltar que a primeira atividade que você tem nessa disciplina, neste semestre, é baixar o guia de estudos. A primeira coisa que você deve fazer é ir baixar o guia de estudos e tê-lo disponível durante todo o semestre. Para cada atividade, a sua primeira tarefa é ler o item correspondente no guia de estudos. E para iniciar, eu proponho que vocês respondam o questionário teste que já está disponível no Moodle. Ele não vale ponto, ele serve para adaptar ao Moodle e à disciplina. Adaptar ao Moodle eu acho que vocês não precisam, porque vocês já vem tendo várias disciplinas com o uso do Moodle. Mas é interessante vocês verem as questões, como é que eu coloco. Ele não valerá pontos, mas é interessante que vocês o façam. Se alguém achar que não precisa fazer, não tem nenhum problema. E para iniciar o nosso semestre, eu normalmente nas aulas presenciais, elas eram baseadas em perguntas. Como eu disse, eu uso uma metodologia ativa de ensino. Então raramente eu ia e explicava alguma coisa lá, só quando os alunos pediam, ou quando eu achava que era necessário em função das muitas dúvidas. Mas as minhas aulas eram todas baseadas em questões sobre os assuntos da aula que vocês já deveriam ter estudados. Por exemplo, uma questão básica. Qual é o material que foi utilizado na fabricação deste avião? Que é um avião lá do início do século passado. A resposta, aí eu perguntaria aos alunos, forçaria uma discussão e várias respostas seriam analisadas e é muito interessante. A resposta correta para isso é: este avião ele foi fabricado quase que totalmente de madeira. É o Spruce Goose, que foi a maior aeronave fabricada com madeira na época. O nome original dele era o Hughes HK-11 e o fabricante era o Howard Hughes, que aliás existe um filme sobre isso, que é O Aviador, que é muito interessante, se alguém nunca viu, veja O Aviador, que é muito bom, cujo o Howard Hughes é representado pelo Leonardo DiCaprio. Este avião foi usado para transporte das tropas aliadas na Segunda Guerra, tinha uma velocidade de cruzeiro de 350 km por hora e alcançava 4.800 km. Bastante interessante, não é isso? E com isso eu termino essa apresentação, agradeço a atenção e que a gente tenha um excelente semestre.